Benoni Schmitz Júnior, presidente da Ferrovia Tereza Cristina, engenheiro, muito obrigado pela sua presença conosco. Fala isso aqui. Fala para o microfone. Obrigado, Adelor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o prefeito Murialdo, o senador Dário Berger, aqui o deputado Vampiro, o deputado Ada De Luca, autoridades, deputado Gessé, deputado Ronaldo Benedetti, que eu ouvi falar também, senador, autoridades políticas, vereadores, autoridades empresariais, e aqui eu quero fazer um cumprimento especial ao seu Jaime Zanata, acompanhado de seus filhos, Jaiminho e Emilson, e a todos vocês. Nenhum planejamento que se faça, que foi falado muito em planejamento aqui, ele se solidifica, ele se mantém se não houver a participação da comunidade. Se a comunidade não estiver inserida e não querer aquele planejamento, não querer aquele portfólio de obras ou praticamente aquelas ações que precisam ser feitas. E eu falando com o prefeito Murialdo, eu estava observando aqui, né, os presentes, e eu fiz um comentário com ele. Ele estava me falando, está lotado aqui, tem 200 e poucas pessoas aqui presentes. E observei que a maior parte das pessoas presentes são mulheres. Eu fiz essa observação para ele. E aí me remeteu a uma constatação que eu tenho feito nas ferrovias, entre as ferrovias, onde a Ferrovia Tereza Cristina é a menor malha da rede ferroviária que foi concessionada no Brasil. Ela tem 165 quilômetros de linha principal, quando nós temos ferrovias muito maiores que ela. Mas quando eu defendo a Tereza Cristina lá, no meio das outras ferrovias, eu digo, ela não é maior nem a melhor, mas ela é mais charmosa. Por que ela é mais charmosa? Porque ela empresta o nome de uma grande mulher, que é a Imperatriz Tereza Cristina, que está localizada no estado que empresta o nome de uma santa mulher, Santa Catarina, que deu a primeira santa brasileira, que foi Madre Paulina, que ofereceu ao país a primeira santa brasileira, e cuja heroína, ou cujo herói, é uma mulher, Anita Garibaldi. Então, vocês podem ver como as mulheres são nossa inspiração na Tereza Cristina. E aqui eu constato por que as mulheres estão avançando muito em relação aos homens, por sua participação, né, e sua formação e o seu interesse no seu crescimento. Bom, foi falado muito sobre experiências aqui, inclusive o senador Dário Berger, como gestor público em Florianópolis, as obras que ele fez para solucionar os entraves, os problemas que tinha de mobilidade. E aqui, ele, quando falava de São José, me remetia a um momento da minha vida, quando eu tinha 1 ano de idade, que eu morei em São José. Meu pai era coletor estadual, e eu, né, acompanhando eles, moramos lá. E eu me lembro que na coletoria era uma casa, atrás ficava um riacho, e onde ele me contava várias histórias. E certamente um gestor do porte do senador, talvez um dia seja o governo de Santa Catarina. E aqui eu queria fazer um pedido a ele, que ele leve a capital de Santa Catarina para Florianópolis, mas para o continente, porque está muito difícil a gente conseguir entrar em Santa Catarina, e na capital, na ilha de Santa Catarina, e deixar a ilha para o turismo, que seja constituída a grande Ibiza, né, que é a grande Ibiza do país, do Brasil, que é Florianópolis, pelas suas 42 praias. Bom, vamos falar de Sara. Quando o prefeito Murialdo e o Adelor me convidou para vir aqui participar desse evento, eu fiquei até um pouco constrangido, assim, mas o que eu vou falar sobre Sara? Eu conheço Sara há 30 anos que eu trabalho na ferrovia, passo lá, circulo lá, converso, né, com os mandatários, mas eu não sei muito de Sara, né, da sua vida, do cotidiano de Sara. E a gente conversando,
né, eu disse, bom, eu vou ter que estudar o que é Içara. O que é que eu posso, o que é que a ferrovia, né, com a honra que foi, de certa forma, deferida, né, pelo convite feito, o que é que eu posso contribuir para esse painel e para o desenvolvimento de Içara. E aí eu fui pesquisar. Içara, e aí eu vou, é difícil de ler no painel. Içara tem um território de 230 mil metros quadrados, ou 230 mil metros quadrados. Tem uma população de mais ou menos 56 mil habitantes. Alguns dados são um pouco defasados, porque o Brasil é um problema a gente conseguir fazer pesquisa de dados. Teve um saldo de emprego positivo em 2017 de 1.227 empregos. Tem os melhores índices de educação pública da região. Tem o IDEB, aferido pelo IDEB 2017. Tem uma localização privilegiadíssima, que depois vocês vão ver nos slides. Tem um polo industrial diversificado. É a maior produtora brasileira de descartáveis plásticos. É a terceira maior produtora de tinta moveleira. É a quarta maior produtora de sorvetes. É a segunda exportadora de implementos rodoviários. E é a quarta maior exportadora de mel do Brasil. Tem o DHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, aferido ainda em 2010, infelizmente, pelo IBGE, o último censo, de 0,741, que provavelmente está muito melhor atualmente. Tem um FDM, que é apurado pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro, que, de certa forma, mede emprego e renda, educação e saúde, que está na ordem de 0,80, que está ranqueado entre os 5 mil municípios no 377. Dos 5 mil, está entre as 300 melhores. E está no ranking estadual, na ordem de 40, a posição dela, de 295 municípios. Tem um PIB da ordem de 34, 35 mil reais, que deve estar melhor agora pelo crescimento, esse é um PIB de 2016, e tem uma frota de veículos da ordem de quase 50 mil veículos. Então, isso são os dados básicos que a gente estudou, que pensou o que é que pode fazer isso, o que é que pode significar isso para a Içara. Fui ver o PIB, e aqui tem um comportamento do Produto Interno Bruto. Teve alguma oscilação, mas isso aqui quase não mostra muito, mas esse mostra. E vocês verem em linha azul, o crescimento que foi aqui falado pelo prefeito Murialdo, como o Içara se destacou no seu crescimento. Se distanciou do Estado de Santa Catarina. Esse número aqui está na ordem de 15%, a ponta direita, muito maior do que o Estado está crescendo, e muito, muito maior do que o Brasil. Vocês veem o Brasil nessa linha vermelha. Claro que todo o crescimento ele traz, por si só, uma série de benefícios, mas uma série de preocupações também, que é o objetivo desse fórum. Mas não se pode prever o futuro analisando o presente sem lembrar do passado, porque senão você vai correr o risco de repetir os erros que já foram feitos, já foram construídos. E aqui o objetivo desse painel, dessa apresentação, dos 3 painelistas que me antecederam, até porque mostraram a experiência deles. Mas Içara é uma cidade que tem um relevo privilegiadíssimo, uma geografia excelente, que me lembra muito Cascavel. Eu tive a oportunidade de trabalhar 8 anos em Cascavel, que é uma cidade jovem, de aproximadamente 60 anos, que tem quase 300 mil habitantes.
E tem uma geografia muito parecida. E lá eles desenvolveram a cidade, né, numa forma magnífica, com grande, que é hoje a terceira cidade do estado do Paraná. Só perde para Londrina e a grande Curitiba, é a terceira cidade. E analisando, então, o mapa de Sara, eu comecei a perceber, não dá para indicar aqui o cursor, mas existe, Sara, ela se desenvolve, ela fica um pouco ali na linha vermelha com amarela, na intersecção, fica naquela manchinha que tem ali, ela se desenvolveu segundo 4 quadrantes. Tem um quadrante, né, em relação ao leste, em relação ao sudeste, ao sudoeste, ao noroeste mais a parte ao sul. Essa linha azul é a ferrovia. As linhas amarelas são as vias estruturantes rodoviárias que tem em Sara. Então, vocês percebam a geografia e a posição privilegiada de Sara. E aqui, Sara, com a BR-101 aqui embaixo, né, e a localização dela. E quantas áreas ainda podem ser utilizadas para mitigar ou diminuir os impactos que Sara provavelmente vai ter e as oportunidades que tem a oferecer para as empresas que um dia se interessem em vir trabalhar aqui, se instalar aqui. Você tem alguns núcleos habitacionais próximos à BR-101, industriais inclusive, e tem um grande núcleo, né, que fica mais assim ao norte da tela. Você tem aqui essa rodovia que vai aqui mais ou menos à esquerda, onde vai dar aquela obra que foi feita ao Santuário Nossa Senhora de Sagrado Coração de Jesus. E aqui, mais embaixo, é onde fica Librelato. Você vê como você tem ainda oportunidades em Sara para você fazer um bom planejamento que possa criar o mínimo de impacto possível aqui na cidade. A exemplo do que aconteceu em outras cidades. E uma coisa que eu percebi é a malha viária da cidade. Você tem aqui a rodovia Paulino Búrigo, que é a SC 445, no sentido leste, e as vias, de certa forma, que são alimentadoras da Avenida Paulino Búrigo. E dá para perceber que a grande via estrutural de Sara é justamente a rodovia Paulino Búrigo. E a malha viária, que é reticulada, ela, além de ser muito bem distribuída, ela também é muito axiométrica, assim, ela é muito regular. E capilaridade. Então, um bom planejamento, você consegue, né, fazer uma série de vias, priorizar uma série de vias, construir uma série de vias que possam, de certa forma, mostrar para o futuro, ou apresentar para o futuro, uma situação que possa ter um desenvolvimento bastante equilibrado. E a Paulino Búrigo, fazendo uma situação novamente com Cascavel, ela é muito próxima, muito parecida com a Avenida Brasil que existe lá, que era, antigamente, a rodovia que ia para Foz do Iguaçu. Depois, passavam no centro da cidade, eles transformaram aquela avenida, aquela artéria, aquela rodovia, em uma via, uma grande avenida, que se chama Avenida Brasil, com 3 faixas cada pista. São 2 pistas, tem um canteiro central, mais ou menos na rua de 3 metros, com duas pistas, com 3 faixas cada pista. Aqui, Içara no sentido noroeste, em direção a Criciúma. A conformação, a configuração do sítio urbano é a mesma coisa, ainda com vários vazios e com grandes oportunidades. Aqui é no sentido leste, e aqui a ferrovia ela passa nesse ponto escuro
é onde passa a ferrovia. Ao lado tem a rua Manuel Gregório Pacheco, né, que gera uma grande oportunidade, né, principalmente você que construir uma outra via que vai em direção à Esplanada, mantendo a ferrovia no centro da cidade, no centro da avenida. Nós já temos isso na Avenida Procópio Lima, que nós temos feito um planejamento junto com a Prefeitura, onde temos mantido a ferrovia no centro e as duas pistas na lateral, criando uma grande artéria de deslocamento e desafogamento do tráfego. Aqui no sentido, a ferrovia no sentido da Procópio Lima, no sentido oeste de Criciúma, você vê tem outra artéria, grande artéria que pode ser, né, muito bem aproveitada, né, para a futura expansão da cidade e escoamento do seu trânsito. Aqui é um dos pontos, dos gargalos que tem, que é reclamado muito pela Prefeitura, que é a rua Marco Rovares, onde passa o trilho. Nós temos a ferrovia, ela transita aqui com 20 trens por dia, são 10 pares, no sentido de importação e exportação. E aproximadamente leva 2 minutos para passar nas passagens nível. Mas cria um problema, né? Porque cada passagem nível, o trem tem que apitar. É por lei, é por norma tem que apitar. Então, quando um prefeito pede para abrir uma passagem nível, para nós é um problema, porque certamente nós vamos criar um transtorno para a comunidade. Se houver um acidente, o trem não apitou, certamente a ferrovia vai ser condenada a uma indenização por aquele acidente. Então, ela tem que apitar. Então, de um lado, o prefeito quer abrir passagem nível, do outro lado, a comunidade reclama do apito. E nós ficamos no impasse. Precisamos resolver. Mas como nós estamos dentro de uma cidade, nós não podemos também impedir o desenvolvimento da cidade. Então, nós temos que considerar vários interesses nesse sentido. E essa via aqui é uma das vias de maior movimento de Sara. Nós fizemos uma pesquisa de trânsito aqui. Aproximadamente, não vou dar o número exato, mas aproximadamente 10 mil veículos por dia, ou 3,5 milhões de veículos por ano. Isso passa nessa passagem nível na Rua Vitória. Qual o equipamento que a gente precisa fazer? Se causa transtorno, o que a gente precisa fazer? Eu não tenho solução pronta. Estou aqui fazendo uma provocação do que a gente pode fazer. Bom, todo mundo precisa se deslocar de um lado para o outro, precisa ir no supermercado, precisa ir na escola, precisa ir no banco, precisa ir no comércio, precisa ter deslocamento. Por isso existem as vias, por isso existem as ruas, as avenidas e as rodovias. E por que cada cidade tem sua particularidade? Tubarão é diferente de Criciúma, mas, por sorte, a ferrovia um dia passou em Tubarão e um dia passou em Criciúma, porque se não fosse assim, nós não teríamos a Avenida Centenário da forma que ela está, nem a Avenida Marcolino Martins Cabral da forma que é. Porque elas foram construídas na faixa de domínio da ferrovia, quando os trilhos foram deslocados para a periferia. Mas Içara, talvez isso tenha sido uma vantagem, mas depois lá na frente vocês vão ver, pode ser uma desvantagem também. Içara tende, inclusive, né, por manifestação aqui da administração, de não retirar os trilhos do centro. Isso pode ser uma vantagem de futuro. E o governo federal, sabendo que cada cidade tem sua particularidade, editou uma lei, que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei 12.587, que estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos de uma política, de um plano de mobilidade urbana. E convocou os municípios acima de 20 mil habitantes a fazerem esse plano. Deu um prazo de 5 anos, 2012 a 2017, estendeu esse prazo agora até abril de 2017. É um plano de mobilidade que tem como centro o cidadão, a pessoa humana. E precisa estar aderente ao seu plano diretor e ao Estatuto das Cidades. Então, ferramenta legal para fazer os planos, para fazer um bom planejamento, existe. O que
existe é uma determinação, é uma conscientização da administração pública para que se faça isso e se previna os problemas de futuro. Aqui os princípios, principalmente acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável, equidade no acesso ao transporte coletivo, às pessoas necessitadas, segurança dos deslocamentos. Tem uma série de itens que eu não vou ler todos, porque isso é muito técnico e isso precisa ser assimilado e digerido pelos técnicos na formulação dos seus planos. Aqui também tem as diretrizes, uma série de diretrizes são colocadas aqui, o planejamento integrado, prioridade para os modos de transporte, integração, os diversos modos de transporte, os investimentos, a prioridade do transporte não motorizado sobre o motorizado, os objetivos da política, e aqui tem uma pirâmide invertida, onde você estabelece ali a linha vermelha. Quanto mais para baixo, maior o número de poluição atmosférica, né, o dióxido de carbono. Quanto mais para cima, a linha azul, menor o impacto ambiental. Então você sai do carro, ou caminhão, você pega o transporte que ele é comercial, táxi ou Uber, você pega o ônibus, você pega a bicicleta, depois você pega, né, o meio de transporte da pessoa deficiente e a caminhada, né, a caminhada individual. Então, esses são a prioridade que deve se nortear um planejamento urbano de uma cidade, de um plano de mobilidade urbana, de uma cidade sustentável. Aqui, e aí, a partir disso é que você vai construir as cidades inteligentes. O que é a cidade inteligente? Inteligente, humana e sustentável. Tem uma série de requisitos, né, de conectividade, de inteligência que tem que ser colocada nelas. São as cidades hoje tecnológicas, que existem muitas no mundo. Mas por que as cidades inteligentes precisam ser criadas? Quais são as formas? Investir em cidades planejadas, incluir o seu planejamento prévio tecnologias sustentáveis e reavaliar processos das cidades existentes. Pegar o benchmark, melhorar aquilo que existe, como já existe, muitas cidades nossas já existem, não são cidades novas, serem criadas, pegar essas experiências e trazer para as cidades que estão alguns problemas. E as principais dimensões de uma cidade inteligente, não dá para ler, mas são as redes. O que é que ela tem que ter? Rede de energia, gerência de água e esgoto, iluminação pública, meio ambiente, transporte, mobilidade e logística, edificações, saúde e prevenção, segurança pública, educação, um e-governo. O que é e-governo? Governo conectado. De forma que vocês, nos seus smartphones, consigam interagir com a administração municipal sem precisar ir no prédio da prefeitura. E vocês possam ter as informações nos seus smartphones. Há exemplos que todo mundo hoje acessa. E aqui tem uns exemplos de cidades inteligentes. Essa cidade é uma cidade na Coreia do Sul, Sangdo, onde ela foi planejada e tecnologicamente sustentável. Todo monitoramento de energia elétrica e alarme de incêndio ele é feito numa grande central, os edifícios são todos conectados, e o monitoramento da energia são feitos numa grande central, e o alarme de incêndio. E o que mais me chamou a atenção é que os resíduos sólidos, que é uma coisa que tem que se pensar também no desenvolvimento de uma cidade, não é só trânsito, não é só mobilidade, é que é feito através de dutos pressurizados. Então, você coloca o lixo dentro de uma canalização e o lixo anda a 70 quilômetros, pressurizado, deslocando, debaixo da terra, e chega numa central
priorizar o transporte coletivo, transporte individual não motorizado, bicicletas, e criar um pedágio para entrar dentro da cidade. Então, você, para entrar dentro, no centro da cidade, você tem que pagar pedágio. E é caro, priorizando principalmente o transporte coletivo e não motorizado. No Brasil, o que se faz no Brasil hoje? São Paulo, ciclovia, é a obra, né, além das melhorias de corredores para ônibus, as ciclovias, transporte não motorizado. Curitiba, eu tive a oportunidade, morei em Curitiba, estudei em Curitiba há muito tempo atrás, quando eu estava implantando as canaletas para o trem expresso, né, biarticulado. Então, você tem aqui a Avenida 7 de Setembro, com a pista para os veículos aqui à direita, os ônibus circulam nas canaletas centrais, e os carros, né, os veículos que são individuais e comerciais nas laterais, dando prioridade ao transporte coletivo. E aqui o Rio de Janeiro, são os BRTs, são os ônibus, né, tem trânsito rápido. BRT é uma sigla inglesa que significa bus, trânsito rápido. Os ônibus têm suas canaletas especiais, têm as estações onde eles param, né, e fazem a movimentação sem interferir no tráfego individual. E aqui são os veículos leves sobre trilhos. São os trens que são movimentados. Esse é um trem que faz o aeroporto Santos Dumont até a Praça do Amanhã. Faz um circuito pela Avenida Rio Branco e faz o circuito. Aqui é uma estação, Murialdo, que é esse mais ou menos aquele abrigo que a gente falava quando a gente fez aquele movimento, né, com um trem de turismo aqui na Içara e Criciúma. Aqui é o veículo leve sobre trilho em Santos, também outra forma de você deslocar pessoas, de uma forma exclusiva. E aqui é um exemplo de como o trem consegue conviver com um movimento de veículos rodoviários. Isso aqui é nos Estados Unidos, você vê um trem de carga no centro, numa grande avenida, uma faixa, né, de segurança pintada, e as vias e os veículos rodam, né, ao lado do trem. É claro, numa velocidade de segurança. Então, não são modais de transporte exclusivos. Eles podem conviver harmonicamente. E aqui, pessoal, não precisa fazer nada daquilo que os grandes países já avançaram muito. Mas podemos melhorar a cidade fazendo obras menores, como calçadas, que é um problema. Não sei se Sara, mas muitas cidades do Brasil, você para andar em calçado, principalmente pessoa idosa e deficiente, é uma aventura. Então, você fazer calçadas para que as pessoas andem com segurança, as ciclovias e a convivência dos três modais. Você andar a pé, trem e o próprio veículo rodoviário. Transporte passageiro de trens, só é uma curiosidade, já transportamos, no ano passado, 2,8 bilhões de pessoas no Brasil. Terminando. E aqui as operadoras de trem que existem no Brasil de transporte passageiro. E aqui foi uma experiência que nós fizemos no Içara, de transportar pessoas entre Criciúma e entre Içara. Bom, pessoal, aqui é uma provocação do que existe no mundo, eu não tenho solução pronta, até porque eu não conheço profundamente o que existe dos problemas na Içara, mas quero registrar para vocês que Içara tem uma condição muito privilegiada, em termos de relevo, em termos de geografia, você não tem nenhuma restrição que você não possa criar um bom planejamento para o futuro, para fazer uma cidade sustentável, humana e com facilidade de mobilidade. Parabenizo, né, a iniciativa do prefeito Murialdo, do Adelor, da universidade, por essa iniciativa de olhar o futuro, pensando o presente, olhar o futuro, mas sem esquecer das lições do passado. Muito obrigado.